confesso que eu gostaria de ter gostado mais, vai. Assisti aos episódios finais de When the Phone Rings e vamos comentar sobre, mas antes disso, oiê, meu nome é Jéssica e se você não sabe o que ler eu assisti, me segue aí. Seguinte, a Hyunjung ela tinha desaparecido no episódio 10 e o Park Seo ele divulgou a imagem dela ali pra Coreia do Sul, enfim, pedindo a ajuda de todo mundo. Corta para a gente descobrindo que a mãe do Park Seo está envolvida no desaparecimento da Hyunjung. Como assim, Jéssica? Pois é, o Park Seo ele é muito inteligente, então ele estava fazendo toda a investigação. E aquela cena ali do carro, ela foi forjada. A Hyunjung realmente sofreu um acidente de carro com o Psycho, só que o carro ele não chegou a cair na água, ele bateu ali na mureta. E conforme ele foi fazendo a investigação, ele viu que alguém andou mexendo naquilo ali e ele desconfiou logo da mãe dele. Por quê? Porque ele sabe que a mãe dele odeia ele. Eles têm um confronto e ela conta pra ele que ele é filho do velho. Só que ele já sabia que ele era filho do velho, porque o nosso protagonista ele é muito inteligente. Então era óbvio que esse rancor ia ser transmitido para o Park Seo. Ele descobre que ela forjou tudo e ele pergunta onde está a Hyunjung. Ela se faz de louca, diz que não vai falar nada, só que o plot twist, ele mostra pra ela um vídeo que ele tem. Um vídeo comprovando que foi ela quem eliminou o velho. Sim, gente. Ele tava internado no hospital e ela vai lá visitar ele. E o cara ele diz uma coisa que eu concordo em partes. Ele falou que tomou a atitude que a família jamais teria, que era eliminar aquele monstro que nasceu na família dele. Ela fica indignada, pega a almofada e sim, elimina ele. Só que ele tinha um anel e nesse anel tinha uma câmera. A câmera acabou filmando tudo e o Park Seo, ele tinha acesso àquilo ali, ele estava guardando aquilo ali para utilizar no momento mais adequado. E que momento mais adequado do que resgatar a mulher da vida dele? Tá lá na delegacia, ela já foi presa, a polícia está ciente disso, só que ele diz que vai se livrar daquilo ali em troca dela dizer onde está a Hyunjung. Aí a gente tem o outro plot twist, que é o quê? Ele conhece a mãe dele, ele sabe que ela nunca vai dizer onde está a Hyunjung porque ela quer torturar ele. Mostra a cena, né, dela conversando com a Hyunjung e a Hyunjung parou de comer. Ela diz, olha, eu te resgatei, por que você não quer comer? A Hyunjung responde, porque eu sei o que você quer fazer. Você quer que o Park Seo ele sofra da mesma forma que você sofreu sem saber que o seu filho estava vivo. Você quer que daqui a 20 anos ele tenha seguido em frente, ele tenha construído uma nova vida e você vai me soltar depois desse tempo. E ele vai viver em arrependimento, entende? A Hyunjung, ela prefere se eliminar do que o Park Seo descobrir anos depois que ela sempre esteve viva e que ele nunca conseguiu encontrar ela. Flashback terminado, a gente volta pra mulher presa e o Park Seo negociando com ela. Só que ele não tá simplesmente negociando com ela, ele está rastreando, então, o celular dela, enfim, a polícia tá fazendo esse movimento, e eles descobrem que a Hyunjung e o Psycho, que foram resgatados pela sogra, estão numa casa. É a mesma casa que estava sendo feito aquele evento ali de morte que tem, enfim. Estão indo naquela direção. Aí a gente tem a visão da casa. O motorista, ele está lá sentado e ele tá lembrando do que a chefe dele disse. Que se ela fosse presa, era pra ele eliminar a Hyunjung. Ele sabia o que era pra fazer. Ele decide soltar a Hyunjung. Porque sequestrador, sim. Assassino, jamais. Ele solta a Hyunjung e ele manda ela correr. Só que ele também está com o Psycho preso, numa espécie ali de cofre. E ele decide trancar o cara lá. Então a gente tem um momento dele pegando, acho que é uma furadeira, enfim, ele tá botando um cadeado assim, enorme, forte. O cara tá gritando do outro lado, tipo, mandando ele soltar. E ele decidiu que ele não vai soltar aquele monstro, não. E quem que me aparece? Sim, o político. E o político manda ele abrir a porta. O cara, ele tá armado. Os motoristas não tinham o que fazer. Ele abriu a porta. E aí, o Psycho e o próprio pai entram numa luta corporal. Ele é desarmado. Óbvio que ele é desarmado. E temos uma cena que eu achei que o político tinha ido de base. E, infelizmente, ele não foi. O Psycho só deu um tiro no braço dele e foi embora. E ele vai, óbvio, perseguir a Hyunjung. Hyunjung está correndo desesperada. Quem encontra ela? O Park Seo. Sim, ele já sabia onde é que ela tava. Então, tipo, eles têm um momento assim, ai, meu Deus, Só que, óbvio, que felicidade não dura pouco, eles estão de carro e o Psycho se joga na frente junto com uma espingarda apontando e dizendo, Park Seo, saia do carro. A gente precisa finalizar isso. Na sequência, o que acontece? Park Seo sai do carro e o Psycho diz alguma coisa pra ele e o Park Seo começa a chorar. Muito triste. Acabou o episódio 11, vamos para o episódio final. Começa com a Hyunjung vendo o Psycho apontar a arma pro Park Seo e o marido dela tomando um tiro. Mas isso não aconteceu, tá? When the Phone Rings trabalha muito com imaginação. A gente tem muita cena ali que foi imaginada, enfim, que é um sonho. Então, a Hyunjung sonhou com isso e ela acorda no hospital. Na verdade, o que aconteceu foi que a polícia mandou o Psycho baixar a arma. Ele não abaixou e a polícia acabou eliminando ele ali, né, no confronto. Dito isso,
O Park Seo que a gente conhece, ele foi embora. Ele sumiu. Paralelo a isso, a gente vai vendo os desfechos de outros personagens. A mãe do Park Seo, ela foi presa, acusada de homicídio, de ter matado o próprio sogro, acusada também de sequestro, por causa da Hong Hae-jun, e a pena dada a ela foi prisão perpétua. Ela recorreu solicitando a pena de morte, porque o filho dela faleceu, enfim, ela não tem nenhum propósito para continuar viva. O marido dela não faleceu, tomou um tiro no braço, e aí ele saiu da delegacia depois de dar o depoimento dizendo que ele estava muito triste pela história da família dele, e porque, óbvio, todos os podres foram pra mídia. Então ele dizia pra Coreia confiar nele, que ele ia honrar o nome dele, que ele não precisava do sobrenome da família, e ele ficou em terceiro lugar na votação presidencial. Eram só 3 competindo. O motorista dela, ele foi acusado de sequestro e cárcere privado, se eu não me engano, e ele foi condenado de 3 a 5 anos de prisão. O secretário Park, ele estava preso, a Hong Hae-jun, ela visita ele na cadeia de vez em quando por tentativa de homicídio. Não foi revelado quanto tempo ele ia ficar preso, tá? Aí o Park Seo, ele desapareceu, ele doou todo o dinheiro que o avô barra pai tinha deixado pra ele, através de uma equipe de advogados, né? Então eles ficaram responsáveis por distribuir aí pra várias instituições de caridade, e ele sumiu, saiu da Coreia do Sul, largando a Hong Hae-jun. O que pra mim não fez o menor sentido dentro do que foi construído pra esse personagem. A gente sabe quão apaixonado ele era pela Hong Hae-jun e como é que ele abandona ela, assim, nesse momento, sabe? Ela tinha acabado de ser sequestrada, ele largou ela no hospital. Sim, ele ficou com ela um tempinho no hospital, mas ela tava apagada, e quando ela acorda, não tá ele lá junto, sabe? Então ele foi embora enquanto ela tava no hospital. Ai, Jéssica, mas o que? Você tem que entender. Gente, eu não tenho que entender. O que o Psycho falou lá pro Park Seo que uma lágrima caiu no episódio 11? Ele disse que o avô barra pai foi o responsável pelo acidente que acabou eliminando o menininho, o meio-irmão da Hong Hae-jun. Só que o que o vilão também revelou é que a Hong Hae-jun sabia, e a Hong Hae-jun resolveu perdoar o Park Seo por isso, sabe? Tipo, que ela é magnânima e tal. Então eu não entendi o drama. Por que ele foi embora? Ela já sabia, ela já tinha perdoado. Não fez o menor sentido ele ter ido embora. E eu abomino completamente esse plot de término nos 45 segundos tempo. E esse foi pior ainda porque não foi um término, foi um ghosting. Ele foi embora. Eu não perdoo o choque. Aí a gente vai vendo a vida da Hong Hae-jun, né? Ela sozinha lá no apartamento, ela decora com as fotos dele, enfim. Só que, óbvio que ele não consegue ficar longe dela. Então, tipo, ele ligou pra ela. E ela, com o DDD, ela consegue descobrir qual país ele tá. As doações que ele fez uma doação milionária no nome dela para a instituição de um determinado país. E esse país, ele já tinha aparecido no começo da série. Eu esqueci o nome do país. Mas ele já tinha aparecido no começo da série, falando que ele estava trabalhando ali, porque é um país que tá em guerra, enfim. A Hong Hae-jun, ela descobre, então, que o Park Seo provavelmente está naquele país, e ela simplesmente vai pro país que tá em guerra, assim, ela pega um avião e foi, porque é muito fácil, né, qualquer pessoa entrar num país que tá em guerra. Aí ela vai, ela é capturada junto com outras pessoas, por militares, enfim, aí o Park Seo aparece do nada, ele adivinhou que ela tava lá. Ele aparece assim, tipo o Rambo, ele tá militar, tá com umas metralhadoras. Eu assim, ó, gente, o que aconteceu? Eu perdi um episódio. Quando que ele virou um agente de serviço secreto? Aí ele resgata só com o Hae-jun, os outros que se lasquem, e ele fica tipo, o que você tá fazendo aqui? E ela começa a chorar, enfim, eles dão um beijinho, e aí eles vão lá, furunfá. Sim, vamos ter uma cena de amor dos dois no meio de uma zona de guerra, pelo menos não foi no matinho, eles arranjaram uma casa lá e tem um momento apaixonado. Eu fiquei assim, gente, tudo bem. Pulamos essa parte, o Park Seo, ele resolve voltar para a Coreia do Sul, ele muda o nome dele para Park Yoon-yeon, que tem um significado bem especial para os dois, e eles estão ali vivendo numa outra casa, né, não mais naquele apartamento, enfim, e estão vivendo muito bem, tá, porque, Jéssica, ele tinha doado todo o dinheiro dele, ele tinha doado o dinheiro que ele recebeu do véio, não o dinheiro que ele tinha, lembrando que ele era porta-voz da presidência, ganhava mal não, gente. Então assim, eles têm dinheiro porque a casa deles é muito, muito boa, tá. E eles estão lá numa casa super confortável, fofinha, assim. Isso aí no final do episódio. Eles estão vivendo bem. A gente tem um momento bem legal, que é os amigos se reunindo na casa deles, né? Aí tem várias fotos do casal, enfim. Dá de ver que eles estão um tempinho juntos na Coreia. Eles estão conversando, perguntam o que o Park Seo vai fazer da vida dele. Aí ele diz que não vai voltar pra presidência. A Hong Hae-jun, ela acaba não retornando como intérprete da presidência, volta pro antigo emprego dela, descobrimos que o médico e a jornalista, eles vão casar. Eles são muito bonitinhos, eu gostaria que eles tivessem tido mais tempo de tela, achei que foi pouco. Aí a gente vê também como é que ficou o relacionamento da Hong Hae-jun com a família dela, né, o padrasto não aparecia muito, ela não interagia muito com ele, então continua na mesma coisa. Mas com a mãe, elas começam a ter um relacionamento
relativamente mais próximo. A mãe quase perdeu ela, fez ela acordar pra vida. Mas ainda assim, a Hong Jun não diz onde é que ela mora, ela não leva o Park Eun-yoo pra casa dela, enfim, ela tá mantendo uma distância pra tentar recuperar esse relacionamento. Corta para o final já da série, que mostra a Hong Jun fazendo a tradução e a gente descobre qual é a nova profissão do Park Eun-yoo. Ele se torna negociador. Tem lá um caso de coreanos que estão presos num país, que tá tendo um BO e tal, e ele é enviado para ser o representante da Coreia do Sul para negociar o resgate dessas pessoas. E não só isso, a gente descobre que o secretário Park, sim, aquele mesmo que jogou a Rory de um penhasco e quase matou ela, tá trabalhando pro Park Eun-yoo. Que homem de coração grande pra perdoar o cara que quase matou a mulher dele, né? E aí termina com os dois tendo um momento bonitinho, né? Mostra lá o que eles têm de acordo, né? Ah, vamos tentar sempre conversar e etc. Eles estão tendo um momento bonitinho, falam em fazer filhinhos, porque sim, o sonho deles é aumentar a família. E terminou a série. No geral, o que eu achei? É uma série fórmula, né? É farofa. Tem vários elementos aí que a gente tá cansado de ver. E ela é a prova de que o feijão com arroz, quando bem feito, ele funciona. Então eu acho que é uma série que tem seus méritos, ela é interessante, não é extraordinária, não é a melhor coisa que você vai ver na sua vida, mas de novo, seguir a receita dá resultado e mais, eles têm atores cativantes. Os protagonistas, eles demonstraram uma química muito grande. Então assim, fórmula mais elenco competente, série de sucesso. Eu só não gostei mesmo desse término aos 45 do segundo tempo, isso me irrita, eu acho um recurso que já tá bem batido, ainda mais do jeito que foi feito. Esse arco dele indo embora e parar numa zona de guerra, pra mim, não fez o menor sentido dentro da história. Lembrando que, quando o telefone toca, é baseado numa novela sul-coreana. Então, eu não sei se no livro tem essa cena, não sei como é que é desenvolvido este arco. Talvez seja melhor desenvolvido lá, mas na série não funcionou muito bem. No geral, eu gostei do K-drama, mobilizou ali uma galera, tem um fandom bem grande e eu acho que vale o play.